Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Fazenaro, a gente está começando mais um Faça Planos podcast. E por aqui você já sabe, é a primeira temporada, né, de 10 episódios, mas a gente vai estar sempre falando sobre planejamento, em todos os aspectos da vida. E hoje é um assunto muito relevante, que dá muita dor de cabeça para muita gente, que é a tal da obra. Estou recebendo aqui um grande amigo. Aliás, fazer um preâmbulo, né? Conheci como cliente, viramos amigos. Hoje ele é meu cliente também, então quer dizer, acabou juntando tudo. Ramon Quintanilha, tudo bom, Ramon? Tudo bem, Thiago? Pô, é um prazer enorme estar aqui, cara, participando disso com você. Agradeço. E falar de plano, né, cara? E falar de projeto, de obra, de arquitetura. É com você mesmo, né? É comigo mesmo. Ramon, quando eu te conheci, você estava começando o escritório ainda, eu acho, sim, não foi? Sim, 2014, 2012, alguma coisa assim. Isso. Eu já tenho um escritório desde 2011, né? A gente conheceu, já estava no início. Você estava no início do escritório, né? Conta um pouquinho dessa trajetória. Você sempre quis ser arquiteto? Já criança já desenhava, já fazia uns projetinhos, ou a coisa veio depois? Fala para nós. Então, eu sempre fui muito curioso, né? Assim, gostava de inventar coisas, de ficar desmontando as coisas para remontar. Então, assim, eu nunca gostei de carrinho. Eu gostava de pegar os carrinhos, desmontar, remontar. Então, sempre tive essa curiosidade de tentar fazer coisas e criar coisas um pouco diferentes. Quebrava os carrinhos, né? Quebrava os carrinhos. Exato. Então, cara, isso... Eu não sempre tive a ideia de ser arquiteto, mas com o tempo e buscando o que mais se encaixava dentro da minha ideia como profissional, a arquitetura se encaixou perfeitamente. Hoje eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa, né? Mas foi natural, assim, né? Porque, assim, o pessoal tem muita coisa de quem é arquiteto é que gosta de desenhar e gosta de matemática. E o que eu conheço de você, que nós já fizemos alguns projetos, é que você é meio mão na massa, né? Você gosta também de ir lá na obra de vez em quando. Hoje o seu escritório, Arquitec, isso. Ela preenche do projeto à execução. Como é que funciona lá o seu escritório? Eu sei que você tem uma galera trabalhando com você lá, mas... Isso. Como é que funciona lá o dia a dia? Então, hoje lá, eu e minha irmã, a gente é sócio do escritório, né? Eu fico muito mais voltado para a parte da arquitetura em si, né? E para quem não sabe, a arquitetura tem vários segmentos, né? Então, a gente tem a parte da arquitetura inicial, que é a distribuição dos ambientes, a posição do banheiro, pensar no melhor cenário no aspecto da ventilação natural, insolação. Isso é o primeiro passo, o projeto, né? Inicial. O projeto inicial, né? E aí, uma vez esse projeto ficando pronto, é esse projeto que vai para as aprovações, prefeitura, quando tem financiamento, ele que vai também para o banco, que seja. E após isso, entra a parte de interiores, que é uma parte mais decorativa e de especificação de materiais. Aí é nessa parte que a minha irmã entra, né? E aí depois eu posso voltar também, né? Depois na parte de execução. Então a gente faz a parte de arquitetura de interiores e depois a parte da execução da obra. A execução é o acompanhamento de obra, que a gente chama isso? Isso. O acompanhamento, a assessoria técnica, né? Para evitar que a coisa saia diferente do que foi projetado. É uma coisa muito comum. No projeto tudo lindo, tá tudo certo. E aí na hora da execução... E é lidar com gente, né? Lidar com material humano é sempre muito difícil. Então, a gente... É o mais difícil, eu acho. É o mais difícil, né? Então, nem sempre o que está no papel é o que vai acabar acontecendo, né? Então, a gente ter esse acompanhamento, essa assessoria próxima ali é bem interessante para que tudo Ou seja, do começo até o final, Ramon. O cara entra lá com uma ideia na cabeça, ele sabe que ele quer uma casa com piscina. Só um parêntese. Qual tipo de projeto você faz mais hoje? É residencial? Hoje é muito residencial e comercial também. A gente faz muita loja também para locação, galpão. Entendi. Esse tipo de imóvel. Aí o cliente chega lá, ele tem uma ideia da casa dos sonhos dele, né? E aí você vai transformando aquilo ali numa coisa mais palatável ali para ele. Exatamente. Chega com muitas ideias vagas. Assim, eu quero uma casa de 3 quartos, com suíte, closet, mas... Às vezes não sabe se o terreno dele, às vezes nem tem noção se comporta uma casa linear ou uma casa de 2 pavimentos. E a questão financeira também é muito relevante, né? Às vezes a pessoa chega lá, fala tudo que tem, né? De sonho, de que quer concretizar e tem a necessidade de ter a casa. E às vezes acaba... e aí não tem jeito, tem que abrir o jogo. Fala assim, olha, eu tenho tanto disponível para gastar. E aí a gente faz o inverso às vezes, né? A gente tenta adequar o projeto ao que o cliente tem para gastar. Financeiramente, né? Não adianta eu fazer um projeto e acontece, tá? Mais do que Isso que eu ia perguntar, tem muita gente que se frustra na hora? Muita. É uma coisa que eu tento conversar muito também sobre esse aspecto. Como eu também o construo, eu consigo dar esse feedback para o cliente desde lá do instantâneo, né? Instantâneo. Então, é natural. Não adianta você começar a fazer uma obra sem ter noção de quanto que essa obra vai te custar no final.
né? É o segredo para dar errado. Vai parar no meio do caminho. O segredo para dar errado é ótimo. E aí vai parar no meio do caminho e aí começam as frustrações, né? Aí o que começou como um sonho vira um pesadelo no meio do caminho. O Ramon, assim, muita gente acha que arquiteto é coisa de gente rica, né? De coisa chique, e vai lá no tião da obra lá e vamos fazendo com ele. E esse eu acho que é o famoso barato que sai caro, né? Porque se você tem uma projeção, você sabe aonde você vai chegar. Qual que é a assertividade que você tem? Eu sei que tem oscilação de material, né? Mão de obra também oscila de vez em quando o custo, mas você consegue entregar para o seu cliente lá alguma coisa bem próxima do real? Sim. A gente, até baseado nas obras que a gente sempre faço desde que eu comecei a trabalhar com arquitetura, eu sempre gostei de fazer, senão não acontece aquilo que eu sempre gostei, né? De pensar naquilo e depois transformar aquilo em algo real. Então, acompanhar a etapa do projeto, depois ver aquele projeto sendo materializado é muito gratificante para mim. Então, eu sei quanto que custou uma obra que eu acabei de fazer há um mês atrás, e aí você chega para querer fazer uma casa bem próximo daquele estilo, com aquelas características de metragem quadrada. Eu falei, a gente só achando que vai gastar 50 mil, mas não vai, 300. É 300. Então eu falei, não, cara, eu acabei de fazer uma casa igual essa que você está querendo, gastei 300. Né? Então a gente, daqui a um ano que você vai começar a sua obra, e vai levar mais um ano, então a gente está falando em 24 meses. Então a gente também tem que pensar que vai ter uma correção. Então a gente coloca uma margem de projeção ali de custo, para que o cliente também tenha uma margem. Eu sempre falo o seguinte, olha, eu prefiro pensar num cenário pessimista, no aspecto financeiro, e você ter uma surpresa boa. Né? É melhor você pensar em gastar 300 e gastar 290, que maravilha. Mas se eu falar que vai gastar 280 e gastar 300... Até porque tem custos administrativos, cartorários depois, né? Quando a obra está pronta, tem um registro, então tem uma coisinha ainda que é a raspa do tacho, né, irmão? Isso ainda é relativamente barato, porque as pessoas às vezes começam a obra pensando que é só material e mão de obra, aí chega no final da obra, tem ISS de obra, tem INSS também na receita, então às vezes o cara vai fazer uma casa de 200 metros quadrados, chega no final da obra, tem 30, 40 mil de imposto para pagar. De imposto. E aí o cara às vezes gasta o que tem e o que não tem, às vezes na obra, achando que, acabei minha casa. Passa uns meses e começa a descobrir lá na frente. Então, é essa situação que, como eu tenho essa experiência de fazer do zero a concretização do plano, que é fazer a casa, é o que a gente tem feito mais hoje, independente se o cliente vai fechar comigo a obra, né? Eu falo assim, olha, você está fechando 2 negócios independentes, né? Eu estou fazendo um projeto e depois você fica livre para orçar, para cotar, e se você gostar e quiser voltar para fazer administração com a gente, né? Vai ser um prazer. Mas independente de fechar a obra comigo, eu gosto que meu cliente saia de lá sabendo de tudo que vai acontecer. Né? Porque... E vai muita gente lá que já tropeçou no meio do caminho. O cara começou assim, rapaz, não deu errado, deu ruim. Vai, cara. Deixa eu procurar o médico aqui agora para me ajudar aqui. Vai. Já... E não é o ideal, né, que aconteça, mas acontece bastante, a gente está ali sempre para tentar ajudar. Na verdade, o planejamento... Faça planos, por isso tem que planejar antes de entrar, né? Depois que você já está lá dentro, obra por planejamento, né? Desde o projeto, o planejamento, eu costumo falar o seguinte, o projeto é o plano que a gente está montando do que vai ser executado no canteiro de obra. Enquanto melhor esse plano tiver sendo feito e definido desde o início do projeto, uma coisa comum também são mudanças de projeto, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que vão planejar, vão levar 3 meses, 6 meses fazendo o planejamento da obra, que são os projetos, porque enquanto tiver aquela dúvida se aquele projeto é o ideal, não começar a obra. Vão revisar o projeto enquanto for necessário. Então, assim, esse feeling para tentar entender aquilo que o cliente quer, mesmo que ele não fale tudo, é muito interessante e gratificante quando a gente ouve, né? Leva ali 1 hora, às vezes, 1h30 conversando com o cliente para tentar entender tudo que ele quer. E às vezes você apresenta o projeto e aquele detalhe que ele nem chegou a falar, você colocou no projeto e fala, nossa, parece que você adivinhou, cara. É isso que eu preciso. Então, assim, isso é legal. Isso é uma característica que eu acho que o arquiteto tem que ter, né? Tem que ter esse feeling para tentar extrair do cliente não só aquilo que ele fala, mas aquilo que você acha que ele está... A expectativa dele, se a expectativa é muito alta... E ainda assim muda, né, Ramon? Ainda assim, com o projeto todo pronto, quando está levantando parede...
acontece Eu falo que mudanças pequenas são normais, né? Às vezes, na hora do projeto de interior, o que está especificando ali uma cuba só, quer botar 2 cubas. Às vezes, muda o chuveiro de posição. Esse tipo de mudança faz parte, mas já tive cliente que eu fiz uma casa para ele e depois da casa, o projeto pronto, da casa linear, ele fala assim, sabe o quê? Eu quero 2 pavimentos. Mudou tudo, né? Então eu falei, mas que bom que você chegou a essa conclusão agora. Não chegou a construir a casa, porque já vi também, quando a obra com a laje batida, amor, vou botar uma escada e quero fazer mais um andar. Do nada. Do nada. Então, assim, foi falta do Amor, planejamento. qual que foi a obra mais difícil, assim, mais desafiadora? Você tem uma história de uma... Assim, rapaz, não precisa falar logicamente de quem que é, mas assim, rapaz, isso aí tinha tudo para dar errado, deu tudo errado que tinha para dar. Eu teve que mudar demais. Teve alguma história assim Cara, então, tem algumas histórias assim, e na maioria delas tem relação com a questão financeira, né? É o dinheiro que acabou. É um pouco do dinheiro que acabou. Vem, às vezes, de uma frustração de um cliente. Dá um exemplo aqui, como você perguntou agora recente, que me veio à cabeça. O cliente já fechou com uma construtora para entregar a casa pronta a ele, para ele não se envolver com absolutamente nada. Ele pagou 80% dessa casa, a construtora faliu e deixou 20% só executado. Ou seja, pegou 80% do dinheiro e fez só 20%. Só 20%. Ele ficou com aquela casa parada ali 1 ano, 1 ano e meio, resolveu retomar a obra, e aí a gente vai descobrindo alguns problemas que a obra tinha durante a execução da construtora anterior. Ou seja, os 20% ainda precisou de remendo. Ainda precisou de remendo, e aí é uma grande dificuldade, né? É uma coisa que a gente... É um trabalho muito mais difícil do que a gente pegar uma casa do zero. Pegar do zero eu sei o que vai acontecer, né? Agora, se eu pegar uma coisa que já está em andamento para começar... Que é o retrabalho. E aí você acha que está tudo bem e acha que vai ser dali para frente. Aí você vai dali para frente, mas dá um passo atrás em algumas etapas da obra. E aí a gente já começa a ter dificuldade com o financeiro, o cronograma. Você planeja em 10 meses e acaba estendendo esse plano. E nesse caso foi até alheio ao coitado do cliente. Ele foi, né? Foi ludibriado, vamos dizer assim, ou foi infeliz na escolha do executor lá. Isso o mercado tem, né, Ramon? Às vezes eu costumo dizer que tem, eu acho que a maioria dos prestadores de serviços voltados para a obra, acho que mais de 50% não são pessoas tão confiáveis, né, a ponto de você entregar um sonho, um bem na mão de uma pessoa. Na maioria dos casos, isso envolve uma antecipação de dinheiro. É uma coisa que a gente trabalha isso muito justo quando a gente faz a parte da execução. E a gente trabalha com administração de obra, né? Então, que é diferente da construção. É diferente da construção. Vamos lá, explica para a gente entender melhor. Você acompanha a obra, você não vai fazer a execução final, é isso? Assim, eu não tenho equipe própria, eu não tenho pedreiro, funcionário meu, não tenho ajudante, não tenho eletricista. Eu tenho uns parceiros que prestam esse serviço para a gente. E no trabalho de administração de obra, a gente faz os contratos com esses prestadores de serviço, e a administração de obra, o cliente pode participar dessa administração também. Então, por exemplo, eu tenho um eletricista muito bom, que é de minha confiança, eu gostaria que ele fizesse a parte elétrica da minha casa. Não tem problema nenhum. Sim. A gente vai cotar com os que a gente tem, faz uma cotação com esse profissional também, e se ele atender às exigências nossas, ele vai fazer parte da equipe sem problema nenhum. Então, é muito aberto. E é onde entra a questão da segurança de ambas as partes. Como que uma construtora dá um preço fechado se ela não tem a matéria-prima toda para fazer a casa da pessoa? Já começa errado por aí, né? Já começa errado por aí. Então, quanto que vai custar o cimento daqui a 6 meses? Não faço ideia. Ele começa a imaginar que o cimento não vai subir tanto assim. Das duas, uma. Ou ele vai dar um preço abaixo e talvez comprometa a entrega, né? Um preço atual. Ou então ele pode projetar muito alto para poder, né, escapar disso e acabar prejudicando até o próprio cliente, porque vai pagar mais sem precisar. Como você falou, não tem bola de cristal, né? Sim. Ou ele acaba não fechando o cliente. E aí, pelo desespero de querer fechar, ele acaba baixando o preço. Entendi. E torcer muito para que os preços não disparem. Então, o que aconteceu na pandemia foi isso. Os preços dispararam e muitos construtores quebraram. Rapaz, a gente tem altas histórias aí no mercado aí de gente que perdeu muita grana, né? Grana. E normalmente a casa é o projeto pessoal mais importante da pessoa, né? Costuma ser o maior investimento da vida das pessoas. Que é um negócio que você vai fazer pro resto da sua vida e para você passar a maior parte do seu tempo, seu lazer, os seus amigos, sua família. E uma frustração dessa, né? Nossa, o cara deve ficar doído, né? Eu costumo dizer o seguinte, a casa quando ela vem junto com muitos problemas, aquele ambiente ali que deveria ser um ambiente de paz, de tranquilidade, traz tanta negatividade para a vida da pessoa, que às vezes, mesmo que depois aquela casa esteja pronta, ele conseguiu concluir com muito sacrifício, muitos problemas no meio do caminho, acho que
Normalmente as pessoas até vendem essas casas depois, não de desgosto, né? Separa, né? Vamos oxigenar, vai servir para outro. Para mim, talvez não sirva mais, né? Exato. Então, a gente acaba tendo mais esse tipo de situação do que a gente gostaria de ver, né? Ramon, vamos lá. Deixa eu mudar um pouco aqui de assunto, falar a parte que a gente tem essa parceria de cliente, né? Você é consorciado, contemplado. Isso. Engraçado, rapaz, que vou abrir aqui. Você tem 2 cotas com a gente e a primeira cota que você fez, eu comprei uma igualzinha sua para mim, de consórcio imobiliário. E, rapaz, você contemplou ela e contemplou outra. E eu tô pagando a minha ainda. Você pegou toda a sorte para você. Que bom. Ramon, como é que foi sua experiência? Que está sendo, né? A gente está fazendo um processo agora de pós-contemplação. Eu tenho uns números aqui para falar, mas como é que está sendo sua experiência com esse planejamento? Já que a gente está falando tanto de planejamento de obra, planejamento financeiro. Como é que está sendo essa experiência com você com consórcio imobiliário? Cara, eu sou super otimista, né, com consórcio. Eu acho que é um excelente investimento, independente de qualquer coisa. É uma forma da gente se policiar e juntar dinheiro também. Então eu falo assim... Começou por isso, né? Quando você fez, na verdade, você precisa botar um dinheirinho no canto. Aí eu não tinha um objetivo ali específico. Eu vou fazer... Eu acho que é até um erro comum, né? Das pessoas que às vezes correm atrás de um consórcio porque quer comprar um imóvel daqui a um ano e fala assim, não, eu acho que é planejamento, né? Faça seus planos para que no futuro você tenha esse recurso para poder fazer o seu investimento. Então, a questão do consórcio... eu acho que ninguém resolve fazer uma casa do dia para a noite. Ninguém resolve comprar um carro de um dia para o outro. Então, se você tem um objetivo, vou trocar de carro daqui a 4 anos, poxa, super viável você pensar na ideia de um consórcio, né? E é algo que hoje, num cenário com taxa de juros tão elevada, fazer entrar no financiamento convencional, mas às vezes o financiamento convencional é um recurso para a pessoa que quer de imediato. Imediato, é isso aí. É a pressa, na verdade. A gente estava falando até com um colega num outro episódio, que assim, a pressa custa dinheiro. Sim. Você lida com obra. Você vai fazer uma reforma e vai pesquisar preço, e vai pesquisar mão de obra, você vai gastar X. Se desabou o teto, você precisa resolver isso hoje, às pressas, certamente vai pagar mais caro. Por quê? Porque você vai fazer menos cotação de material e a mão de obra disponível vai cobrar mais caro. Então, é emergencial. É emergencial. Né? Então, a pressa custa dinheiro. Então, e é justamente isso, as pessoas muitas vezes, elas vêm atrás do consórcio já para se beneficiar do custo do consórcio, que é muito menor, inclusive no imobiliário, mas já com aquela casa, já escolheu a casa que ele quer comprar. Ele não quer comprar uma casa, ele quer comprar aquela casa. Aí aquela casa é mais complicado, porque você vai ter que ter um aporte. Dá para fazer? Dá, porque você vai dar um lance. No seu caso foi sorteio as duas, né? Foi sorteio as duas, Mas a gente tem uma ferramenta para furar a fila, vamos dizer assim, que é o lance. Sim. E quanto mais rápido você quer, maior tem que ser o percentual seu de lance para poder resgatar aquele crédito. Então, realmente, o planejamento é o caminho mais correto aí para a gente seguir. Infelizmente, as pessoas demoram. Sim. Demoram, porque tudo que a gente vai comprar, eu aprendi isso há pouco tempo. Só tem 3 maneiras de você comprar alguma coisa. Ou é à vista, ou é financiado, ou é através de consórcio. Você tem seu carro, foi o que você falou, você vai trocar de carro em algum momento. Você tem um projeto no meu caso, eu fiz para poder sair do apartamento e ir para uma casa, né? Que eu tenho que convencer minha esposa ainda disso, que não está sendo uma tarefa fácil. Mas eu sei que eu quero fazer isso, então eu vou esperar. Se eu ficar esperando, nunca vai acontecer, né? Tem que agitar, resolver, separar o dinheiro. E cada parcela que a gente paga, o patrimônio subiu um pouco. Se você pagou R$100 de parcela aquele mês, ao final de 10 meses, seu patrimônio subiu R$1.000. Por quê? Porque você está pagando todos os meses, não é verdade? Então, a gente está num processo agora da sua contemplação que você mirou numa coisa, agora já está fazendo outra, conseguimos aglutinar a carta, né? E tá no finalmente. Agora, daqui a pouco, em breve... nós vamos fazer um videozinho para poder publicar da conquista. Com certeza. Vamos marcar lá na frente lá do imóvel. Lá na frente do imóvel. E o bacana, assim, foi o primeiro consórcio, né, que eu faço na vida. Fiz na confiança da pessoa que eu conheço.
E eu já ouvi, né, de familiares, assim, sempre que consórcio não presta, né, aquilo ali te vende uma ilusão, né? E eu te indico para muitas pessoas, você deve receber várias ligações aí. E eu sempre falo assim, olha, Thiago, ele não vai te vender ilusão, né? Ele vai te passar o que é real, né? O consórcio, não adianta você comprar uma carta de crédito consórcio que a pessoa te vendeu, que em 12 meses você vai ser contemplado. Isso não existe, né? Isso é um cenário para vender o consórcio. E depois você está ali, você já não é uma consultoria. Foi o que você estava falando no seu. Quando você pega o projeto do seu cliente, eu posso falar de cadeira, porque já participamos de alguns projetos, de trazer o cliente para a realidade, porque senão você fica fantasiando ali também, vende um sonho, vende só o projeto e depois o cliente tem que se virar com uma coisa que não vai conseguir alcançar. Aí não faz o menor sentido, realmente. E eu estou super satisfeito com essa primeira virada de consórcio, né? Desde fechar o contrato, começar a pagar as parcelas, ser contemplado e de fato comprar algo usando aquele consórcio. E quando você começou a falar de contemplar a segunda carta por lance, você lembra disso? Lembro. Você disse, acho que eu estou querendo agora usar outra. Pum, veio o sorteio, eu mando mensagem, assim, rapaz, cagão. E é muito interessante, porque, inclusive, é algo que, assim, eu também nem tinha essa noção do quão interessante é você ter uma carta de crédito contemplada e não usá-la. Sim, né? Tá anotado aqui, ó. Isso eu fiquei assim, falei, cara, não sei agora o que eu faço. Esse foi o bônus, né? Foi o bônus, cara, rapaz, eu não sabia. Você tá rendendo, cara, né? E rendendo bem, assim, muito acima de poupança ou qualquer outra coisa. As suas cartas renderam aqui mais de 20 mil só de aplicação. Deixa eu explicar para quem, né? Para quem tá assistindo, eu já expliquei para você várias vezes, mas às vezes a pessoa não sabe. Uma vez que o consorciado ele é contemplado, aquele valor do crédito, vamos dar um exemplo de 100 mil reais. Aquele crédito tem que sair do grupo e ser disponibilizado para o consorciado quando ele quiser usar, mas ele não pode perder poder de compra com aquilo, né? Então, ele vai para uma aplicação. Então, não importa se você pagou lá 20 mil da sua carta de 100, a aplicação vai ser em cima de 100. E como a nossa taxa de juros está muito elevada, essa aplicação está rendendo quase 1% ao mês. Então, foi daí que veio esse bônus, né? E o interessante é isso, ele rende 1% ao mês em cima de 100 mil. De 100 mil. Só que eu só paguei 20, que é mais ou menos a minha situação. Ou seja, dá muito mais de 1%. É muito mais de 1%. Eu tô ganhando 1% de 100 mil, só que eu só botei 20. Então, é algo que você fica assim... Você pensou em usar uma carta para fazer uma loja para alugar? Eu não fiz conta, não vale a pena alugar. Inquilino, IPTU, deixa rendendo, né? Que tá... Exatamente. E aí a questão de oportunidade. Eu acho que eu tô mais de um ano com a carta contemplada, eu acho. Uma delas, pelo menos, acho que está aproximadamente um ano. Um ano e pouco, E surgiu uma grande oportunidade para mim, né? E eu falei, cara, vou usar esse consórcio. Porque é isso também. Uma vez contemplado, é um cheque que está ali na sua mão que você pode utilizar a qualquer momento. E aí, daí você consegue fazer bons negócios, né? Sim. Apareceu uma oportunidade para fazer um bom negócio, tá aqui, ó. O crédito está aqui, a gente vai fazer o pagamento diretamente para o vendedor do imóvel. Exato. E o bom negócio normalmente aparece quando você não está procurando, né? Pois é, cara. Quando você começa no desespero para procurar, você... É por isso que planejar é importante, pô. Exato. Tá ali com a faca e o queijo na mão, agora vamos aproveitar a oportunidade e vai te rentabilizar muito mais. Sim. Né? Eu brincava com você que eu tava doido para você usar essas cartas logo para você fazer mais consórcio. Finalmente, agora a gente vai conseguir com certeza concluir isso daí. Ramon, e quais são as projeções da Arquitec aí para os próximos anos? Você está com quantos colaboradores hoje? Tá? Cara, meu e da minha irmã lá, acho que a gente está com 8 ou 9 colaboradores direto, assim, de dentro do escritório. De dentro do escritório, né? Fora os indiretos ali que... A gente ia lá, o corredorzinho lá, tava você mais um lá, ou dois, aí agora tem gente em tudo quanto é sala. Cara, assim, o meu... É interessante que eu nunca fiquei fazendo muitas projeções de futuro, de como que eu seria. Eu comecei a fazer arquitetura porque eu gostei do negócio, né? Tá dentro do negócio. Aí depois, quando eu me formei, eu falei assim, cara, agora, né, pensar em trabalhar na área, eu tive muita sorte, né, de ter estagiado no escritório do Davi. Sim, eu conheço o Davi também. Fiquei com ele ali, o único estágio que eu fiz na vida. Foi com ele, fiquei ali. Jogo bola com ele, amanhã a gente joga bola com ele. Eu me formei, virei sócio dele, fiquei ali com ele 5 anos ali, aprendendo bastante. Que legal. Aí chega uma hora que o filho quer sair do ninho, né, cara? E fazer da própria forma, né? E Davi é um grande parceiro que a gente tem ainda.
A sua irmã, você que puxou E a minha irmã pro time ou ela? começou como estagiária lá, na época eu estava com o Davi, e aí quando eu montei o meu escritório, ela veio junto como estagiária, se formou e está nesse... E tem tudo a ver, porque, na verdade, ela foi ocupar um espaço que você ou não gosta tanto, ou não tem tempo de fazer, que é essa parte de decoração, né? Sim, é igual médico, né? Você tem as especialidades, você tem ortopedista e dermatologista. Às vezes um não entende tanto assim da área do outro. Cada um no seu quadrado, né? Ambos são médicos, mas cada um tem a sua especialidade. É mais ou menos... E são especialidades complementares, né? E fica muito fácil da gente, por trabalhar no mesmo escritório ali, e junto... essa sinergia que às vezes precisa do projeto de interiores com o projeto de arquitetura, tá tudo em casa ali, fica muito mais fácil essa comunicação. Você faz só para aqui para Campos, ou Ramon, você tá, porque assim, agora já tem Porto do Açu, tem condomínio crescendo para aquela região de São João da Barra, o Gruçaí agora tem outros empreendimentos, ou seja, o negócio está crescendo para lá. Você tem atendido o pessoal de lá? Tem. A gente atende aqui, mas basicamente a nossa região aqui, né? Rio das Ostras, Macaé, São João da Barra. Até Rio das Ostras você vai. Mas para fazer... Não, eu vou pro Brasil inteiro, mas se me chamar... você faz onde quiser, não vou fazer obra. Então, assim, a parte de administração de obra que eu sou muito restrito a Campos. Por questão de dificuldade, às vezes eu tiver que me deslocar, perder um dia para ir visitar uma obra e voltar, para mim não compensa, né? Então, a parte de acompanhamento de obra eu faço somente E aí você faz a lida direto com o pedreiro, o mestre de obra, isso aí é o tempo todo você monitorando. Isso. Só tem minha equipe que me ajuda com isso, né? Tem o Evandro lá que é engenheiro, tem a Kelly que fica na parte do administrativo. Para poder tracionar a obra, vamos dizer assim. Me ajuda. Porque assim, as obras que eu fiz, rapaz, é um negócio engraçado. Eu lembro que segunda-feira era certinho do cara não ir trabalhar. De qualquer eiro, tá? Pedreiro, marceneiro, serralheiro. Ainda bem que arquiteto não termina com eiro, né? Rapaz, o eiro, segunda-feira de manhã, você estava lá esperando, né? Você acompanhou a obra dos bares que a gente teve lá, do restaurante. Rapaz, segunda-feira o cara simplesmente não vai trabalhar, e aí atrasa tudo e tal. Isso deve ser difícil, essa dinâmica... Mas é difícil, Thiago, mas sabe o que acontece? Os bons profissionais hoje, eles acabaram migrando tudo para casa de alto padrão, em condomínio, que é basicamente o nicho que eu tô inserido, que é basicamente 90% das obras que eu faço de administração é nesse sentido. E dentro desse segmento de alto padrão, você acha os caras bons. Né? Mas normalmente já estão trabalhando com alguém, né? Já estão, mas muitas vezes eles não são vinculados a ninguém, eles são autônomos também. Entendi. Então eles pegam ali, tem equipe que dá para fazer 2, 3, 4 obras ao mesmo tempo, simultâneo. E aí o cliente meu quer fechar uma administração de obra e eu levo para ele conhecer o trabalho dessas equipes. Amor, gostei muito de fulano, o preço está legal, gostei da qualidade do serviço, quero fechar com ele. Como é que você está a sua agenda? Daqui a 6 meses. Dá para esperar 6 meses? Vou esperar 6 meses. Isso também faz parte do planejamento. Você querer começar uma obra no mês que vem, pedreiro bom não fica parado. Não fica parado. Você tem que esperar ele terminar. Aí acaba que obra de reforma, comercial, que tem que trabalhar às vezes sábado, domingo, é difícil de achar esse tipo de mão de obra. Entendi. O cara que se propõe muitas vezes a encarar esse tipo de obra e tal, é porque o cara não se inseriu nesse meio que é mais interessante. Entendi. De casos de alto padrão. Então, dentro do segmento de alto padrão, é mais fácil a gente achar boas equipes. Tem Quanto tempo leva uma obra de uma casa de alto padrão, uma casa de condomínio, né? Que é o que você está falando mais aí, assim, de obra? Então, a gente está fazendo uma agora que são 500 metros quadrados em 2 terrenos dentro do condomínio Parto, uma casa muito grande. Ali são 24 meses, né? De obra, mas em média 12 meses, 12 a 14 meses. Essa que vai ser um pouco além. Então varia um pouco do tamanho da casa, mas uma casa padrão entre 200 e 300 metros quadrados, 12 a 14 meses. Rapaz, é tempo, hein? É tempo, então tem que se planejar bem, né? Para poder... E eu costumo dizer o seguinte também, você se planejar mal, começar uma obra e ter que parar, é um cenário péssimo, porque você descapitalizou o dinheiro que você tinha, construiu algo que não concluiu. Muitas vezes a pessoa vende o imóvel próprio que tem para botar o dinheiro nessa casa, vai morar de aluguel, e aí daqui a pouco o cara vendeu o imóvel próprio, começou uma casa que não terminou e agora está morando de aluguel. E aí arruma dinheiro da onde para poder terminar? Não termina. Pega os cartões de crédito da sogra, do sogro, da mãe. E aí quando termina, quando consegue termina tão estrangulado financeiramente que ainda tem a parte de mobília.
E ainda porque ainda essa tem etapa, isso, você terminou a obra, ainda falta os armários, os modulados e tal. E se der bobeira, gasta o que gastou na casa, gasta na parte interna, assim, de mobília e decoração. Mesmo? Uma casa dessa de alto padrão hoje, né, a gente está falando, né, agora 2025, a pessoa vai investir, vamos também botar muito luxo, nem muito espartano. Mais ou menos, você acha que gasta quanto na obra? Thiago, a gente costuma falar assim, em média, tá? Em torno de R$3.500 por metro quadrado. Tá? Uma média. Lógico que isso varia bastante, mas mantendo um padrão, varia em torno disso daí, de R$3.500 metro quadrado. É por isso que acho que as pessoas acham que levantar um muro ali na praia e vai com isso na cabeça de fazer uma obra do começo, que tem muito cimento, né? Tem muito ferro, que é caro, né? E o acabamento, eu acho também que acaba ficando muito caro, né, irmão? Porque é quando já está ali na... E a obra costuma iludir, ela costuma enganar a gente, porque a parte bruta da obra, apesar de ferragem ser cara e tudo, mas ela é uma parte que você vê a obra acontecer. Levanta rápido. A alvenaria levanta super rápido, você bate laje em pouco tempo, e aí você tem aquela sensação de que a casa está quase pronta, sabe? Nossa, minha casa já subiu, tô entrando nela, já tô entrando nos cômodos, tô com laje e tal. Mas aí quando começa a entrar a parte de granito, acabamento, material elétrico... Que é muito mais caro. Que é muito mais caro. E aí às vezes a pessoa fala assim, achei que ia gastar... planejei para gastar 400 mil, gastei só 150, já tô quase com a casa pronta. Mal sabe ele. Mal sabe ele, né? Daqui a pouco ele vai gastar 500, 600. Então assim, tem que tomar esse cuidado, né? Então E é muito carinho que a gente tem com esse sentimento que as pessoas nos procuram para fazer a casa, que é sempre um sonho, né? E é um sonho que muitas vezes já vem pensado de muitos anos. Eu imagino você... A frustração que deve ser, né, pro cara que quando ele chega lá no metade do caminho, como você falou que você já pegou pessoas aí com já todo estourado, chega para você e agora quer o remédio. E não consegui concluir, né? Foi o que você falou, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, filho. Agora já era. Agora você não tem onde morar, você vai gastar mais com aluguel porque não teve um planejamento prévio como deveria, né, irmão? E às vezes planejou uma casa super legal e aí na hora do acabamento final começa a querer baratear ali, né? Aí eu fico com aquela sensação do cara tá com uma BMW, projeto de uma BMW usando uma roda de ferro aro 13, sabe? O negócio totalmente descabido, né? Descabido. Aí o cara montou uma casa super legal e economizando a torneira, sabe? Botou um granito muito mais básico do que a casa pedia. E as pessoas... o cliente quando chega para você, Ramon, ele já chega com a linha de crédito pronta. Como é que você vê isso? Você vê pessoal mexendo com financiamento, com consórcio? Já fez algum projeto, não o seu, mas de clientes que estão contemplados para poder fazer obra? Já pegou alguma coisa desse tipo? Ou é difícil? É mais o financiamento padrão de banco? Varia muito, Thiago, mas hoje ainda as pessoas vêm procurando financiamento padrão de banco, né? E às vezes... E já vem com financiamento pronto para você ou não? A pessoa está lá e está... Não, vem sem saber como é que funciona. Como é que funciona? Aí fala, rapaz, queria pegar um dinheiro com o banco, como é que é? E tanto da parte financiamento bancário quanto também de consórcio, que tem aquelas planilhas, que tem que desenvolver, a gente desenvolve isso lá também, né? Quando o cliente cronograma físico-financeiro. Mas na maioria das vezes o cliente vem assim, ouviu falar que alguém fez, e ali a gente dá todas essas informações para que a pessoa tome a melhor decisão. Só que normalmente quando a pessoa não vem com a carta de crédito já contemplada, ou já tem algum planejamento anterior, infelizmente ele acaba caindo no financiamento convencional e paga muito mais caro por isso. Assim, eu tenho um amigo que fala que é o seguinte, né? Ele já fez... Se você fizer hoje um consórcio e um financiamento imobiliário, hoje, daqui a 30 anos, você vai ter 3 imóveis. Um pago com o financiamento e 2 pago com consórcio. Por quê? Porque a parcela do consórcio é a mesma do financiamento, só que o consórcio são 15 anos, 20 anos no máximo. A gente tem financiamento imobiliário, aí você que está no ramo, eu acho que está 400 meses. 420 meses. 420 meses. É uma vida. É uma vida inteira, rapaz. Então, assim, é muito tempo. Tudo bem, é o projeto de vida, realmente, né? Mas é muito tempo. E com esse planejamento do consórcio, você termina um com 15 anos, já pode começar outro. Eu estava brincando com você, já está na hora de fazer outro. Você já pode fazer outro, que aí você vai começar a pensar, não na sua casa para você usufruir, mas para o seu investimento, para no futuro você ter uma renda passiva daquele imóvel, né? Porque
Se a gente parar para analisar, Ramon, o INSS está cada vez mais difícil, a aposentadoria está cada vez mais complicada. As notícias não são boas, né? Para a nossa geração se aposentar, e para quem vai vir depois é pior ainda. Hipótese. A gente já não vem pensando nisso. E aí você vai precisar de uma renda extra, uma complementação, que por que não pode ser de um Airbnb que o pessoal está fazendo, ou uma locação comercial, uma locação residencial. Mas para isso tem que começar a fazer agora. Eu costumo pensar assim também, muitas pessoas têm a vontade, às vezes, de começar a empreender, né? Às vezes trabalha como CLT, tem uma margem ali, uma sobra do dinheiro, e ele poderia estar fazendo um consórcio para um dia que ele for contemplado, o dia que ele tiver um lance que ele conseguir ofertar, ele usar aquele dinheiro ali pensando em montar algo que vai dar uma renda para ele, né? E o próprio consórcio em si, se for contemplado no início, já vai virar uma renda para ele no futuro, porque aquilo ali vai render bem. Então, é o que você falou, hoje tá lançando em Campos, né, um prédio, eu não acho que eles não divulgaram ainda, mas... conta pra gente aqui, baixinho aqui, segredo. Mas tem um projeto hoje em Campos praticamente exclusivo, praticamente não, 100% exclusivo para alocação de Airbnb, para investidores. É mesmo? Bom saber. Na região da Pilinca ali, vai ser super interessante. E são imóveis, assim, que não são absurdamente caros, porque são apartamentos mais compactos, vai gerar, acho, em torno de 280, 350 mil, 380. Então, assim, no coração da cidade. Sim. Então, assim, o cara que, e sem saber que teria esse lançamento, fez um consórcio lá 3, 4, 5 anos atrás e já contemplou, numa oportunidade dessa ele entra. Ele entra, e aí o próprio rendimento já paga a parcela do consórcio dele e já abre vaga, né? Abre fluxo financeiro para de repente começar a tracionar outro, e aí quando chegar lá com os seus 70 anos, de repente já vai estar com burro na sombra, pelo menos conseguindo, né, pagar a hidroginástica dele lá com tranquilidade, não é isso? A ideia é essa, né, cara? Eu acho que hoje a gente terceirizar essa responsabilidade do planejamento do nosso futuro para o governo, eu acho muito arriscado, né? Ficar contando só com o INSS. Acho que isso aí a gente mesmo tem que matar no peito e fazer ao longo da vida. É verdade. Enquanto tá novo, enquanto você tem saúde, enquanto você tem couro, porque daqui a pouco o trem já passou. Tem um estudo, eu não estou com ele aqui agora, mas mais de 50% das pessoas que chegam na terceira idade vão depender de ajuda de familiares para poder arcar com os seus custos mensais. Porque tudo sobe, né? O plano de saúde que eu pago hoje é mais caro do que eu pagava há 5 anos atrás. A tendência é continuar subindo. Subindo, porque quanto mais velho, mais médico eu vou usar. E talvez tenha custos extras de suplementação alimentar, de vitamina, de remédio, a gente não sabe, né? Ou seja, você vai precisar de mais dinheiro, vai estar mais cansado, e dependendo do rombo do INSS. Então, é uma coisa que realmente tem que se pensar. Ramon, a gente está chegando ao final, né? Eu queria agradecer você, já estamos aí falando muito. Quero agradecer o seu desprendimento, a sua, né, poder vir aqui visitar a gente aqui no podcast. Eu sei que é muito genuíno e você indica mesmo, depois eu até tenho que te falar que saiu um negócio aí de uma indicação sua por esses dias, e desejar todo sucesso para você. Assim, eu sou seu fã, falo isso de coração, porque lá atrás, quando você fez o projeto lá do Sociedade Boemia pra gente, com todo carinho, com toda a paciência, com o orçamento enxuto, éramos 4 sócios, eu ouvi os 4, cada um dando pitaco, e a gente já tinha certeza que a Arquitec ia longe. Então, obrigado por estar aqui com a gente, e que os planejamentos do seu escritório sigam cada vez melhores, tá bom? Thiago, eu que agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia com você. É sempre um prazer gigante conversar com você, cara. A gente sempre se esbarra por aí. Vira e mexe. Sexta-feira hoje, hein? Gravação de sexta-feira, não dá hoje. Já passou de meio-dia. Mas, cara, pode contar comigo aí que você precisar, e a parceria nossa vai ser longa, com certeza. Obrigado. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio do Faça Planos Podcast. Por aqui, sempre falando de planejamento. Acho que você que está pensando em fazer uma obra, ou comprar o seu imóvel pronto, né, ou fazer qualquer investimento nessa área imobiliária, acho que esse papo já ajudou bastante, tá? Ramon, a rede social, faltou sua rede social. Sim. Do Instagram. Falamos tanto do Instagram, não demos o endereço. Qual que é o endereço? Arquitec Campos. Arquitec Campos. Pessoal, um abraço. Faça planos. Valeu.